Hoje, queremos falar sobre um acidente de avião que não é um acidente, mas um assassinato motivado pela ganância da companhia aérea. Não só custou centenas de vidas inocentes, mas também deixou suas famílias sem nem mesmo os corpos de seus entes queridos. O lugar onde este avião caiu era um pântano com milhares de crocodilos e cobras venenosas, impossibilitando que os restos mortais de qualquer passageiro fossem encontrados. Os aviões são o meio de viagem mais seguro do mundo atualmente. Se você costuma pegar voos ou quando viajou de avião pela primeira vez, em algum momento deve ter sentido seu coração disparar ao pensar em um acidente. E se o motor do avião falhar no ar ou se colidir com outro avião? Com esses pensamentos em mente, muitas vezes proferimos orações e embarcamos em nossa jornada. Os aviões são máquinas e podem funcionar mal a qualquer momento. No entanto, se uma companhia aérea pega atalhos e negligencia a manutenção adequada para economizar um pouco de dinheiro e, como resultado, centenas de pessoas perdem a vida. Não é apenas um acidente, mas um assassinato para as famílias daqueles que perdem a vida no incidente. Este avião de passageiros DC-932, registrado como 904VJ, tinha aproximadamente 27 anos e pertencia à empresa McDonnell Douglas. Fez seu primeiro voo em 18 de abril de 1969 e depois disso continuou voando para a Delta Airlines até 1992. Depois de usar este avião por aproximadamente 23 anos, a Delta Airlines o aposentou e o vendeu de volta para a empresa McDonnell Douglas. Cerca de um ano depois, em 1993, a empresa ValueJet comprou este avião e começou a usá-lo novamente para voos de passageiros. A ValueJet Airlines foi criada em 1992 e desde então a empresa comprava aviões antigos e baratos e os usava como aviões de passageiros. Como resultado, havia muita controvérsia acerca desta companhia aérea desde o início. Para economizar em despesas, esta empresa não fazia a manutenção adequada de seus aviões, nem fornecia treinamento e instalações adequadas ao seu pessoal. A reputação desta companhia aérea era tão ruim que em 1995, os militares dos Estados Unidos proibiram seus soldados de viajar nesta companhia aérea. Em 11 de maio de 1996, o Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, o voo 592 da ValueJet Airlines estava se preparando para partir do Aeroporto Internacional William B. Hartsfield, Atlanta, na Geórgia, Atlanta. Junto com 5 tripulantes, 105 passageiros estavam embarcando lentamente no avião. O voo estava sendo conduzido por Candy Kubik, que tinha 35 anos e acumulava 8.928 horas de experiência de voo em sua carreira. O primeiro oficial Hazen também era um piloto experiente, com 11.800 horas de experiência de voo. Como todos os outros aviões da ValueJet Airlines, a condição deste avião também era inferior. Antes deste voo, teve que fazer um pouso de emergência ou cancelar seus voos 12 vezes devido a vários problemas, principalmente relacionados a motor ou pressão do ar na cabine de passageiros. Como mencionado anteriormente, apesar desses problemas, a ValueJet Airlines estava usando este avião com corte de custos em mente. De acordo com a forma de peso e equilíbrio do avião, naquele dia, havia um total de 1.864 quilos de bagagem de passageiros e carga adicional carregada no avião. Além de 2 pneus e rodas, a carga incluía 5 containers.
cada um rotulado como cilindro de oxigênio. Esses 5 recipientes continham aproximadamente 144 geradores de oxigênio químico, cada um do tamanho de uma bola de tênis. Vale a pena notar que esses geradores de oxigênio haviam expirado há algum tempo. Um gerador químico de oxigênio é um dispositivo que libera oxigênio através de uma reação química. O compartimento de carga do avião é totalmente vedado para evitar o oxigênio do ambiente externo, o que ajuda a evitar incêndios no compartimento de carga. Como não há oxigênio dentro do compartimento de carga, se um incêndio ocorre em qualquer carga, ele se extinguirá rapidamente por conta própria, devido à falta de oxigênio. É por isso que não havia detectores de fumaça instalados no compartimento de carga desses aviões. O avião começa a decolar do portão de embarque aproximadamente às 13h40 da tarde. Enquanto o avião taxiava lentamente na pista em direção à pista, um dos geradores de oxigênio do compartimento de carga foi ativado por conta própria. Como mencionamos anteriormente, esses geradores de oxigênio liberam oxigênio lentamente após uma série de reações químicas, e por causa disso, o próprio gerador fica muito quente. Mesmo que o oxigênio não estivesse entrando no compartimento de carga pelo lado de fora, esses geradores de oxigênio estavam liberando oxigênio dentro do compartimento, e é por isso que o gerador quente poderia ter causado um incêndio a qualquer momento. Com o piloto desavisado trazendo lentamente o avião para a pista, e depois de receber permissão da torre do CTA por volta das 14h03, a ValueJet Flight 592 começou a acelerar na pista com força total. O avião ainda estava na pista quando os geradores de oxigênio que ardiam no compartimento de carga se incendiaram. Juntamente com os geradores de oxigênio, o fogo também se espalha para as outras cargas, armazenadas no compartimento de carga, e a presença de pneus no compartimento de carga faz com que o fogo se intensifique de maneira aterrorizante. Depois de correr na pista por aproximadamente 1 minuto, o voo finalmente decola. O piloto ainda não tinha conhecimento do desastre que se desenrolava no compartimento de carga. Mas poucos minutos após a decolagem, um cheiro de fumaça e a presença de fogo começaram a se espalhar na cabine de passageiros. A fumaça estava lentamente se infiltrando na cabine de passageiros, quando de repente, devido ao incêndio, um dos pneus armazenados no compartimento de carga explodiu com um estrondo alto. Todo o avião treme com a explosão e o fogo lentamente segue seu caminho até o chão da cabine de passageiros. De repente, todo o equipamento elétrico do avião começa a falhar. Uma aeromoça corre rapidamente para a cabine e informa o piloto sobre o incêndio na cabine de passageiros. A fumaça do fogo já havia atingido a cabine até então. O primeiro oficial entra em contato imediatamente com a torre do CTA de Miami e fornece informações sobre o incêndio no voo. Ele solicita permissão para fazer um pouso de emergência no aeroporto de Miami. Dada a gravidade da situação, a torre do CTA imediatamente concedeu permissão à ValueJet Flight para pousar no aeroporto de Miami. O piloto é instruído a virar o voo para um rumo de 270 graus e retornar ao aeroporto de Miami. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê uma força pra gente clicando no botão curtir e se inscreva no canal. Estamos muito agradecidos pela sua ajuda amável. Muito obrigado! Na tentativa de reduzir a altitude do avião, o piloto Kenji Kubik tenta diminuir a potência do motor. No entanto, ele logo percebe que o acelerador do motor número 1 estava travado devido ao incêndio.
Enquanto o acelerador do motor número 2 ainda estava operacional, o piloto Kenji Kubik tentou reduzir a potência do motor usando-o. No entanto, devido ao congestionamento do acelerador, o motor esquerdo do avião agora estava produzindo mais empuxo do que o motor direito, fazendo com que o avião se inclinasse lentamente para a direita. Vendo o fogo se espalhando rapidamente e a falha dos sistemas de controle um por um, o piloto Kenji rapidamente usa o radar para fazer uma curva acentuada à direita, a fim de chegar ao aeroporto de Miami o mais rápido possível. A torre do CTA estava se comunicando continuamente com o piloto, orientando para garantir que o avião pudesse pousar o mais rápido possível. No entanto, devido ao fogo que se espalhava rapidamente, o destino tinha outros planos e os sistemas de controle do avião acabaram falhando completamente. O avião agora estava totalmente fora de controle dos pilotos. O fogo e a fumaça se espalharam tão rapidamente que os dois pilotos na cabine perderam a consciência. O controlador do CTA tenta repetidamente entrar em contato com os pilotos, mas não há resposta do lado deles. Fora de controle, o avião cai diretamente com o nariz chegando ao solo primeiro. Todas as 110 pessoas a bordo do avião perderam tragicamente a vida neste acidente devastador. O avião caiu em uma vasta selva pantanosa, a poucos quilômetros do aeroporto. Quando a equipe de resgate chegou ao local do acidente, eles não conseguiram encontrar nenhum sinal do avião ValueJet. Como eles iriam encontrar algo? O acidente ocorreu em uma área pantanosa, maciça e traiçoeira no sul da Flórida, cheia de água e lama durante todo o ano. Este pântano era o lar de alguns dos maiores e mais perigosos répteis do mundo, incluindo jacarés e crocodilos, que poderiam devorar até mesmo os maiores animais em um piscar de olhos. O avião caiu bem no coração deste pântano, tornando quase impossível para a equipe de resgate chegar ao local. Apesar de arriscar suas próprias vidas por semanas procurando o avião ou quaisquer sobreviventes, tudo o que puderam encontrar foram pequenos fragmentos de destroços e pedaços de carne humana. O que aconteceu no perigoso pântano cheio de crocodilos com as pessoas que viajavam? Pensar nisso fazia o corpo tremer de medo. Quando um trabalhador da equipe de resgate encontrou algumas roupas pertencentes a uma criança pequena, a cena horrível o abalou profundamente. Ele ficou tão arrasado que decidiu deixar o emprego. Nesta tragédia, aqueles que perderam seus familiares não conseguiram nem encontrar os corpos, muito menos identificar. As pessoas tiveram a tristeza de perder seus entes queridos, mas ainda mais raiva e ressentimento foram direcionadas aos responsáveis por essa tragédia, a fim de levá-los à justiça. O avião se desintegrou completamente com o impacto. No entanto, após um esforço considerável, a caixa preta do avião foi recuperada e a investigação sobre o incidente horrível começou. Quando os investigadores verificaram a lista de carga no avião, descobriram informações sobre o gerador de oxigênio. Surgiu a questão de por que a ValueJet Airlines decidiu levar um dispositivo tão perigoso em um avião de passageiros. A resposta foi direta. A ValueJet Airlines havia confiado a responsabilidade de verificar e carregar a carga no avião a uma agência que não tinha experiência específica na identificação de cargas perigosas que poderiam ser carregadas em um avião, tudo em um esforço para economizar algum dinheiro. Os geradores de oxigênio foram colocados dentro de caixas cheias de papel e polietileno, que estava escrito em cima deles que estavam vazios. No entanto, todos aqueles geradores de oxigênio não estavam vazios. Eles estavam vencidos.
Devido ao erro cometido pela ValueJet Airlines e pela agência de carga, centenas de pessoas perderam seus entes queridos. Os investigadores responsabilizaram 3 agências por sua tragédia: ValueJet Airlines, Sabre Tech Company e FAA, Federal Aviation Administration. Apesar de um incidente semelhante em 1988, eles não tornaram obrigatório a instalação de detectores de fumaça em aviões. Após a investigação, a ValueJet Airlines foi banida em 16 de junho de 1996. No entanto, uma prova de poder do dinheiro e da ganância humana é que essa proibição foi suspensa em 30 de setembro de 1996, e a ValueJet Airlines retomou as operações. Embora as viagens aéreas sejam geralmente um meio de transporte muito seguro, também devemos lembrar que a margem de erro é muito pequena. Na busca de economizar um pouco de dinheiro, nenhuma companhia aérea deve ser autorizada a colocar em risco a vida de centenas de milhares de pessoas.